Como era a arca que Noé construiu? Sou o professor Adalto Lourenço. Tenha certeza que você está se inscrevendo no meu canal, Adalto Lourenço. Daí clique no sininho, só assim para saber sobre os novos vídeos que estão sendo produzidos. Para respondermos essa pergunta, precisamos de algumas informações básicas. Temos que começar pela descrição que Deus dá do projeto. Para isso a gente tem que ir lá no texto de Gênesis, em Gênesis capítulo 6, versos 14 a 16. Deus diz o seguinte sobre a arca: Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Bom, primeiramente precisamos entender que o objetivo da construção da arca era flutuar e não navegar. Portanto, a arca não precisaria ter a aparência de um navio, com uma proa, que é a parte anterior ou a parte da frente de uma embarcação, e a popa, que é a parte posterior ou traseira da embarcação. Agora precisamos também observar as dimensões. Veja só, 300 côvados de comprimento por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E quais seriam os valores dessas dimensões em metros? Eu não vou entrar nesses detalhes neste vídeo, vou apenas dar os valores. O comprimento de 300 côvados seria equivalente a 139 metros. A largura de 50 côvados equivalente a 23 metros. E a altura de 30 côvados equivalente a 14 metros. Bom, para termos uma ideia do tamanho, um quarteirão mede cerca de 100 metros. E uma rua, em média, 20 metros. Você teria que atravessar a rua toda, a primeira rua, andar o quarteirão inteiro e atravessar a outra rua toda para percorrer a distância equivalente ao comprimento da arca. Ela era bem comprida, né? Bem grande. E existe ainda um outro detalhe curioso sobre essas dimensões. Você sabia que as dimensões da arca são proporções também utilizadas na construção naval? Só como ilustração, o iate Al-Salamah, que foi construído em 1998 na Alemanha, tinha 139 metros de comprimento por 23,5 de largura, as mesmas medidas da arca. Os navios Valemax usados pela empresa de mineração, a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, usados no transporte de minério de ferro, medem 360 metros de comprimento e 54 metros de largura. As proporções são quase as mesmas que as da arca. E por que essas dimensões? Porque a proporção 300 por 50 por 30 é muito importante para que uma embarcação flutue estavelmente. Os detalhes da flutuação estão em um outro vídeo. Mas vamos lá. O texto ainda nos diz que a arca deveria ter 3 pisos. Observe o que o texto diz. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Se tomarmos a altura da arca de 14 metros e dividirmos por 3, acharemos a medida média de 4 metros e 67 centímetros entre os pisos. Podemos arredondar para 4 metros por uma razão óbvia. Temos que levar em consideração a espessura do fundo da arca, mais a espessura de cada piso e a espessura do teto também. 4 metros de altura é um excelente pé direito para cada piso, ou seja, é uma boa altura. Nesses pisos, Noé teria construído compartimentos para a acomodação dos animais, da sua família e dos suprimentos. Veja o que o texto nos diz. Nela farás compartimentos. O tamanho dos compartimentos seria definido pelo espaço necessário para cada casal de animal que estivesse na arca, mais o espaço para Noé e sua esposa, e para cada filho com a sua esposa, e mais ainda o espaço para guardar os alimentos e a água potável, tanto para Noé e sua família, quanto para os animais. Um outro detalhe importante é a abertura de um côvado ao redor da arca. Para quê? Essa abertura era para ventilação e iluminação. Ela ficaria no terceiro piso. Uma abertura de um côvado aproximadamente de 46 centímetros, que é
o valor do côvado, daria uma área máxima de ventilação de quase 64 metros quadrados. Isso seria equivalente a 43 janelas de 1 metro de largura, 1 metro de altura por 1,5 metro de largura. Essa área imensa de ventilação seria para manter boa a qualidade do ar interno. Lembre-se que se a arca estivesse completamente vedada, o volume de ar dentro dela se tornaria tóxico em poucos dias. O projeto que Deus deu a Noé já incluía ventilação. Mas lembre-se que a abertura servia também para iluminação. Já imaginou ficar meses dentro da arca, numa completa escuridão? A arca também tinha um projeto de iluminação. Agora eu vou precisar dar um pouquinho de informação científica aqui. Vamos lá, vamos ver. A superfície da Terra recebe do Sol 98 mil lumens por metro quadrado. Isso no Equador ao meio-dia. O lumen é uma unidade que define a quantidade de luz visível emitida por uma fonte. Deixa eu dar um exemplo. Uma lâmpada LED de 20 watts emite 1.600 lumens. Pergunta: como seria a iluminação dentro da arca? Uma janela de 1 metro por 1,5 metro permite a entrada de pelo menos 12 mil lumens de luz vinda do Sol num dia ensolarado, ou apenas 1.000 lumens quando está chovendo, sem o Sol aparecer. Como a abertura lateral da arca era equivalente a 43 janelas, essa abertura permitiria que 516 mil lumens vindos do Sol entrassem na arca num dia ensolarado, ou só 43 mil lumens num dia chuvoso. Como a abertura ficava só no primeiro piso, os outros 2 pisos estavam abaixo do nível da água, podemos calcular a iluminação desse piso em lumens por metro quadrado. Para isso, precisamos primeiramente calcular a área do primeiro piso. Fazemos isso multiplicando o comprimento da arca, pela sua largura. Isso seria 139 metros vezes 23 metros, o que daria 3.197 metros quadrados. Vamos arredondar para 3.200 metros quadrados. Se dividirmos os 5.016 mil lumens dos dias sem nuvem, ensolarados, pela área do primeiro piso de 3.200 metros quadrados, teremos cerca de 160 lumens por metro quadrado. Recomenda-se que os ambientes de uma casa que necessitam de uma boa iluminação tenham 150 lumens por metro quadrado. Percebe? Um pouquinho menos do que tinha na arca. Ou seja, a arca tinha uma boa iluminação interna. Para ficar mais claro, quero colocar de outra forma. Nos dias claros, com o sol, a iluminação dentro da arca seria equivalente a 322 lâmpadas LED de 20 watts ligadas. E nos dias chuvosos e nublados, a iluminação seria de apenas 27 das mesmas lâmpadas LED. Ficaria bem escuro no caso de dias chuvosos. Bom, para terminar, quero falar sobre a porta lateral da arca. Um detalhe importante sobre a porta está no verso 16 do capítulo 7 de Gênesis. E o Senhor fechou a porta da arca. Perceba, foi Deus quem fechou a porta da arca. Isso significa que a porta fechava de fora para dentro e não de dentro para fora, como geralmente acontece na nossa casa. Esse detalhe é impressionante. Se a porta fechasse de dentro para fora, a pressão externa da água abriria a porta. Imagine o estrago se a porta da arca abrisse durante o dilúvio. Mas como a porta era fechada de fora para dentro, a pressão exercida pela água do lado de fora manteria a porta fechada. Isso é mais um detalhe da engenharia naval que o texto bíblico nos oferece sobre a arca. E para concluir, podemos dizer o seguinte sobre a arca que Noé construiu. A narrativa bíblica não fala de uma arca mitológica com dimensões e estrutura fantasiosas, de forma alguma. Os detalhes nos foram dados para que pudéssemos entender que ela era uma embarcação que supria em todos os sentidos todas as necessidades de preservação dos que nela estavam. Mas ainda fica uma pergunta final, aquela que não quer calar. Por que Deus fez questão que todos esses detalhes fizessem parte da narrativa bíblica? O que você acha? Eu pessoalmente creio que Deus sabia que no futuro haveriam físicos, engenheiros, matemáticos e muitos outros que iriam curtir fazer os cálculos com toda essa informação. Agora você conhece um pouquinho da Arca de Noé.